tá? Porque o comunismo era mais importante do que os ucranianos acreditarem que eles tinham que comer melhor, tá certo? Tá. Bom, então é assim, a Ucrânia ela vai comer o pão que o diabo amassou na mão da União Soviética. Tá? Isso foi sempre assim. A gente poderia falar, por exemplo, dos campeonatos de polo, a gente poderia falar da invasão da rebelião na Hungria, a gente poderia falar de vários desses casos em que muitos países satélites muitas vezes foram prejudicados em inúmeras questões, inclusive nos esportes, para que o nome da União Soviética se sobressaísse e o deles ficasse apagado. Mas esse cara, ele continua sendo húngaro, esse cara continua sendo ucraniano, esse cara continua sendo iugoslavo, no coração dele continua sendo tcheco, né? No coração dele, isso é uma coisa premente, entendeu? Eu tenho uma identidade, porque ele continua falando o idioma dele. Uhum. Entendeu? Ele continua. O pai e a mãe em casa, eles conversam, falam assim: olha, você vai sair daqui, você não vai falar isso, mas existe isso. Esse cara aprende um pouco da mitologia dele. A União Soviética não conseguiu acabar com isso. Tá? É um povo forte, né? Um povo que Sim, resistente, eles são resilientes. Aí o que aconteceu? Tá. Entenda que a gente não está lidando, quando a gente fala de Rússia, a gente não está lidando com o Zé das Couve. A gente não está lidando com uma inteligência qualquer. A gente está falando com um grupo de caras que enfrentaram os Estados Unidos de igual para igual durante a Guerra Fria. E em muitos sentidos a Rússia perdeu porque ela foi comunista. Porque se ela fosse capitalista, ela tivesse completamente aberta como eram os Estados Unidos, eles teriam sido um inimigo muito mais difícil de ser combatido. Por causa da localização? Não, por conta da questão... uma hora vai faltar dinheiro para você comer. Sim. Né? Isso é premente. Né? Os caras gastaram o dinheiro que eles tinham para poder gastar com infraestrutura e gastaram com armas. Assim, mal e porcamente, para a gente não se perder muito no assunto, é isso. Sim. Por isso que a União Soviética perdeu a Guerra Fria. Uma das infinitas razões. Claro. Bom, mas aí o que acontece? A Ucrânia, quando a Guerra Fria acabou e os países começaram a se descolar da Rússia, a Rússia vai passar por um tempo onde ela aparentemente entra num limbo, né? Ela precisa se resolver. Você vai ver, vai ter a ascensão do Boris Yeltsin, né? O Mikhail Gorbachev acaba perdendo espaço. Uhum. Enfim, em 1991 acaba de vez, né, a União Soviética. E esses países agora precisam se resolver com a sua cultura. E aí você vai ter uma série de guerras civis, né, na região, a gente falando, não, eu não me identifico com isso aqui que foi criado, isso aqui é um estado fantoche, a gente tem uma outra identificação, então você tem a criação de outros países, inclusive, dentro desse bloco, tá? Dividindo-se, eles estavam se separando da Rússia. Exato. E agora, se dividindo entre eles depois. Exato. Agora entenda que muita gente dentro desse bloco foi alfabetizada em russo. Ok. Tá? Que faz todo sentido. Claro. Então eles aprendiam a língua local e a segunda língua era o russo. Certo. A segunda língua era o russo. Por quê? Porque os cartazes vinham assim. Por exemplo, eu fui para Praga, você tem um museu lá do comunismo, que inclusive qualquer cara que vive no mundo socialista aqui deveria conhecer um lugar como esse. Porque os países que viveram sob regimes comunistas, eles são completamente honestos com relação ao que é realmente o comunismo, coisa que a gente não é aqui, tá? Se você chegar para um país desse e falar assim, existe o Partido Comunista lá no meu país, eles vão achar um pouco bizarro. Bizarro. Pelo fato de ser um partido? Como seria essa bizarrice? Como é que Pelo fato de ter gente que ainda acredite que isso dá certo. Tá. Não de ser um partido. Tá, certo. Não de ser um partido. Porque partido é o seguinte, se tem representatividade, se tem gente que acredita, beleza, mas eles ainda acham bizarro. Entendeu? Tem gente que vai achar bizarro. Tipo assim, eles olham, deu muito ruim, não é possível que vocês ainda, considerem isso. Seria tão bizarro quanto ter um partido nazista. Não, entrando nesse assunto. Mas deixa eu te perguntar, eu tô com uma dúvida aqui. Se a Ucrânia pertencia à Rússia, partindo desse argumento, o sentimento russo em querer pegar a Ucrânia de novo, não é mais ou menos aquela ideia de, tipo assim, vocês já eram nossos. Não estaria partindo disso. Eu vou ser bem honesto com você. Aparentemente, minha primeira sensação não é de que o Putin quer a Ucrânia. Ele não vai incorporar a Ucrânia. Ele vai manter a Ucrânia, certo? Talvez, no máximo, o que vai acontecer é que Lugansk e Donetsk se tornem países.
No pior das hipóteses, ou estados fantoches da Rússia e do Putin, entendeu? No máximo isso. Não acredito que haja interesse. Por quê? Porque a aparência também é importante. A aparência é tão importante quanto a essência. Então, aparência em que sentido? Ele precisa aparentar inocente. Ele tem que ser um bom moço. Sim, aparentar inocência. Aparentar inocência é tão importante quanto ser inocente. Às vezes é mais importante aparentar inocência do que ser inocente. Porque daí você não está sendo inocente no ato, né? Você está aparentando, mas tem a malícia ali. Exato, tem malícia. Vamos pensar o seguinte. É que tem tanta coisa para falar que é meio difícil seguir uma linha cronológica da conversa. Vamos nesse cara aqui que a gente tá. Vamos abraçar isso aqui então. Tá. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos dizer que o Putin, ele está dizendo assim, olha, eu acho um absurdo. Eu vi, por exemplo, ele respondendo uma repórter, se eu não me engano, britânica, e ele dizendo o seguinte, vocês acham, como vocês acham que eu me sinto, ou que nós russos deveríamos... Nós russos, porque ele é um líder populista, né? Uhum. No pior sentido do termo. E depois a gente pode falar sobre o Putin especificamente. Como vocês acham que nós nos sentimos com os Estados Unidos estacionando armas na nossa fronteira? Eu vi isso aí. Certo. Se você for uma pessoa que só escuta o discurso do Vladimir Putin, você fala, pô, realmente faz sentido. Certo? Certo. Porque ele vai dizer assim, não, porque desde que a Guerra Fria acabou, a OTAN incorporou 14 países. Bom, esse foi o discurso. Certo. Não te causa a sensação de que os Estados Unidos invadiram esses territórios? Exato. Muito bem. Então, sabe o que você faz? Faz a coisa mais besta que você possa imaginar. Entra no site da OTAN. Entra no site da OTAN e veja a lista de todos os países membros e depois tenha o cuidado de investigar o processo de entrada de cada um dos 14 países. Eu desafio você a investigar. Investiga. Como foi o processo de entrada? Primeiro, você acha que o cara ele acorda, o presidente do país ele acorda, ele bate palma e fala assim, acordei com vontade de fazer parte da OTAN. Ele pega o telefone, ele liga pra OTAN e fala assim, escuta, o que eu preciso fazer para entrar no clube? Cara, paga uma mensalidade e faz parte do... Compra uma cota. Fraternidade, né? Vamos fazer uma fraternidade. Entra pro time. Você tá achando que é isso? Não é assim que funciona. Primeiro é o seguinte, existe toda uma reunião, existem formalidades. Eu tenho que receber um emissário da OTAN aqui, eu tenho que falar, olha, eu tenho intenção, eu tenho que me comunicar, entendeu? Eu tenho que avisar da minha intenção. Mas o que o Putin vai fazer quando isso acontecer? Não interessa o Putin. Eu quero que vocês entendam que existe uma premissa básica. Assim como nós temos o direito de viver, cada país tem o direito à sua autodeterminação. Então, que a gente chama de autodeterminação dos povos. Certo, o que você está falando então é que partiu provavelmente da Ucrânia o desejo de participar da OTAN. Não foi algo que os Estados Unidos chegou e falou, quer saber, daqui desses países aqui, vamos ali na... Provavelmente não. Certeza. Foi o que aconteceu. Não, isso muda tudo, muda o jogo. Claro que muda. Veja bem, cada país tem... Por exemplo, eu vi alguém falar assim, porque você imagina se o Paraguai ou a Bolívia resolverem fazer uma aliança militar com a China e estacionarem tropas aqui. O que o Brasil vai fazer? O Brasil vai invadir o Paraguai por causa disso? Não faz. Que isso? Não, isso é bizarro, é surreal. Se os paraguaios desejam que os chineses venham fazer a proteção do seu território e metam armas ali, beleza, a gente se sente ameaçado com isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos estacionar nosso exército lá na fronteira também. Exato. Nós vamos aumentar nosso nível de vigilância. Uhum. Nós vamos botar agentes infiltrados lá. Fechou. Nós vamos investigar. Entendam, não sejam... A gente não pode ser tolinho de achar que essa história que a gente assiste nos jornais é o que está realmente acontecendo. Não sejamos inocentes a esse ponto. Na realidade... O que está sendo narrado o que está sendo narrado, o que você assiste no Jornal Nacional, isso daí é assim, isso faz parte do teatro. O que na verdade acontece, o que dirige os rumos de uma guerra é o que a gente chama de inteligência. Existem espiões infiltrados. Não. Isso é uma coisa lá da Guerra Fria, onde já se viu ter espião. Gente, nós tivemos uma crise com isso aqui durante o governo da Dilma.
Que a Dilma veio reclamar que veio à tona que tinha um espião dos Estados Unidos, ou que os Estados Unidos estavam espionando. Justamente quando ela foi para o público. Desse caos? Quando ela foi para público reclamar que porque os Estados Unidos estão nos investigando, estão nos espionando, assim, na mesma semana estourou que a gente estava investigando os Estados Unidos, estava espionando os Estados Unidos. A gente. Você fala, pô, mas o brasileiro tem inteligência para isso? Tem. Ô, louco. O brasileiro espiona. Como é que você acha? Existem relatórios internacionais de investimento investimento em equipamento. Você acha que a gente sabe de tudo que é investido em equipamento e tecnologia militar? Não, talvez você saiba de países como o Brasil, porque é muito difícil esconder, porque até em certo sentido é interessante que a gente seja mais, tenha cuidado com o dinheiro que é gasto nesse sentido. Mas países que levam isso muito a sério, você não sabe. Tem muito dinheiro que é mandado, por exemplo, para as Forças Armadas, que é meio velado, vai a fundo perdido. O cara vai falar assim, não, isso aqui nós pagamos, foi para pensão de soldados. E você não sabe o que os caras estão preparando por lá. Entendeu?